Islândia, o país nórdico insular, que é uma das nações mais ricas e desenvolvidas do mundo, com um PIB de 21,7 bilhões de dólares, conhecido por suas paisagens únicas, vulcões e também por ser o país mais seguro da Terra. Além disso, sua população de apenas 366 mil habitantes possui uma altíssima qualidade de vida e é considerado o país mais igualitário do mundo. No entanto, devido à natureza de sua pequena economia, a Islândia está sempre exposta a alta volatilidade, como após a crise financeira de 2008, onde o país entrou em uma séria recessão e teve que recorrer ao FMI para evitar a falência. Mas apesar disso, a nação conseguiu superar esse período e se recuperou exponencialmente, através do impulsionamento de alguns setores fundamentais para sua economia, como o turismo. E nesse vídeo, vamos entender como a Islândia conseguiu prosperar e se tornar o país mais seguro do mundo, mesmo com uma economia tão pequena, além de mencionar seus problemas e limitações para o futuro. Para entender a história da Islândia, precisamos saber um pouco do seu passado, pois até a década de 70, a Islândia era um país pobre e estava no mapa da ONU de países em desenvolvimento, com 80% das suas exportações sendo relacionadas à pesca. E esse fato levou a uma série de conflitos com os ingleses, que ficariam conhecidos como as Guerras do Bacalhau, uma vez que a Islândia declarou uma zona econômica especial do Oceano Atlântico Norte, de 321 quilômetros, estendendo seu território para desfrutar da pesca de diversos peixes da região. E essa expansão levou a incidentes entre os barcos islandeses e os britânicos, levando os ingleses a deslocarem navios de guerra para evitar conflitos entre os barcos dos dois países. Porém, em 1976, o governo britânico cedeu a região após a Islândia ameaçar fechar uma base da OTAN. Mas o que de fato viria a mudar a história econômica da Islândia seriam os anos 90, pois nessa época houve uma série de reformas de mercado visando abrir o país para o comércio internacional, com a redução de impostos, privatizações e desregulações, mas notoriamente do setor financeiro. Além disso, a entrada no Espaço Econômico Europeu em 1994, que era uma área de livre circulação de mercadorias, serviços e pessoas, permitiu uma maior integração da economia islandesa com outras economias europeias. Com isso, rapidamente o país passou a experimentar um grande fluxo de capital estrangeiro, e os bancos islandeses começaram a usar o dinheiro para investimentos em outras nações europeias. Contudo, a maior diferença no caso islandês foi que grandes centros financeiros como Hong Kong e Singapura procuraram facilitar bancos internacionais a terem bases e fazer negócios nesses países, ao invés de possuírem bancos nacionais com pouca experiência em administração bancária. Isso se deve ao fato de que, para atrair dinheiro estrangeiro, os bancos prometeram taxas de juros mais atrativas, e esse fluxo de dinheiro estrangeiro permitiu os bancos a investirem o capital em ativos internacionais. Durante um tempo, esse modelo funcionou, com o país crescendo em média 5,1% ao ano entre meados da década de 90 e 2007, alcançando a alcunha de o Tigre Nórdico e a quarta economia per capita mais rica do mundo. Entretanto, os problemas eram evidentes, pois com o natural aumento no fluxo de dinheiro, a moeda se torna mais desvalorizada, gerando inflação. Mas nesse caso, a demanda internacional pela coroa islandesa estava tão alta ao ponto de manter o valor da moeda. Para se ter uma ideia, a moeda dobrou de valor em relação ao dólar entre 2003 e 2008, mesmo com 300% a mais de dinheiro em circulação nesse período, tornando-se a moeda mais sobrevalorizada do mundo. Outro problema era que o tamanho da economia islandesa não permitia uma grande crise financeira como em 2008, pois os 3 maiores bancos islandeses tinham ativos com valor 10 vezes maior e uma dívida 8 vezes maior do que o PIB islandês. E com a grande recessão de 2008, os bancos islandeses, que já estavam muito endividados, se tornaram incapazes de refinanciar suas dívidas, e seus ativos perderam todo o valor.
E assim, a economia da Islândia entrou em colapso, e a bolsa de valores caiu em 95%, o PIB se reduziu em 10,5% em 2 anos, e o valor da coroa islandesa caiu pela metade. E para uma economia que depende das importações para boa parte dos alimentos, essa desvalorização da moeda levou parte da população a estocar produtos e fazer fila para receber ajuda alimentar. Esse colapso financeiro não pode ser subestimado, já que em relação ao tamanho de sua economia, esse colapso foi o maior da história mundial. Porém, em vez de adotar a solução de boa parte dos países durante a crise de 2008, do famoso conceito de grande demais para quebrar, ou seja, salvar empresas que são essenciais para a estabilidade financeira do país, os islandeses adotaram o conceito de grande demais para salvar, tendo em vista que o governo da Islândia não tinha como resgatar seus bancos, pois se tornaram muito maiores do que sua economia, e assim, permitiu que os 3 maiores falissem. Naturalmente, nessa situação muitos países iriam declinar e demorar muitos anos para se recuperarem. Mas em apenas 3 anos, a economia da Islândia já começou a se recuperar, e no ano de 2017, ultrapassou o PIB pré-crise de 2008. Nesse contexto, surge a questão de como o país se recuperou desse período tão complicado. Um dos motivos foram as medidas para revitalizar o setor financeiro, estipulando controles de capital para estabilizar a moeda e pegando um empréstimo de 2,1 bilhões de dólares com o FMI para restaurar seu setor financeiro. No entanto, o principal motivo foi que, graças à sua moeda desvalorizada, as exportações foram muito alavancadas. E no caso islandês, entrar em evidência ajudou a impulsionar o turismo, seja pelo futebol ou pela série Game of Thrones, que foi gravada no país, com um aumento em 80% da quantidade de turistas anualmente entre 2010 e 2018, atingindo 2,3 milhões de visitantes, cerca de 6 vezes a população local. E esse setor foi fundamental para recuperar a economia da Islândia, representando hoje 8% da sua economia. Além disso, é válido mencionar a alta disponibilidade de recursos naturais. E no caso da Islândia, não é o petróleo ou o gás natural, mas sim as 130 montanhas vulcânicas na ilha, além de uma extensa quantidade de rios glaciais. Essas 2 características são fundamentais para prover energia geotérmica, através de usinas de energia que usam o vapor extremamente quente da água geotérmica para gerar enormes quantidades de energia, através de hidrelétricas, fazendo do país uma referência em energia renovável, sendo responsável por 99% da energia produzida na Islândia. Outro fator importante é que a nação é de longe a que mais produz energia per capita do mundo, produzindo 54 megawatts por hora. Para efeitos de comparação, o segundo país é a Noruega, que produz 26 megawatts por hora per capita. E essa abundância de energia faz a energia islandesa ser muito barata em relação a outros países, com os preços de eletricidade e aquecimento sendo cerca de 32% menor do que a média da União Europeia. E os benefícios de uma energia barata não estão apenas na população, pois a Islândia se tornou atrativa para a mineração de criptomoedas através de data centers por 2 principais fatores, sendo eles o seu clima frio, que ajuda na regulação do calor interno das minas sem a necessidade de gastar dinheiro com resfriamento, além da energia barata em abundância, o que torna sua operação possível e muito lucrativa. Essa atividade está crescendo muito e o consumo de energia destinada a esse processo atualmente já supera o consumo de toda a população do país. Além disso, o setor industrial é outro beneficiado, principalmente pela fundição de alumínio, que é um processo que demanda um alto gasto de energia, fazendo diversas empresas estrangeiras abrirem plantas na Islândia para gastar menos com energia, tornando-se a indústria pesada mais importante do país e o 10º maior produtor mundial de alumínio. 2 exemplos disso são 2 das principais empresas de alumínio dos Estados Unidos,
a Alcoa e a Century Aluminium, que abriram plantas na Islândia, pois o custo com eletricidade é cerca de 30% menor do que nos Estados Unidos. Outro fato que é importante mencionar é que a Islândia é considerado o país mais seguro do mundo. E é claro que sua população pequena desempenha uma certa relevância, já que nas cidades, boa parte das pessoas se conhecem e tem uma forte relação de união. Tal fator é potencializado com um extenso modelo de bem-estar social nórdico, que garante saúde e educação de qualidade para toda a sua população, além da posição de destaque em diversos índices que evidenciam a sociedade avançada, como o país com mais igualdade de gênero, um dos mais baixos índices de desigualdade social e também uma das populações mais felizes do mundo. Portanto, a Islândia conseguiu uma notável recuperação e é um exemplo no que tange ao uso de energias renováveis e aproveitar os seus recursos para desenvolver uma das sociedades mais avançadas e prósperas, em meio às volatilidades e limitações de sua pequena economia. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se possível, comente abaixo o próximo tema que você deseja ver aqui no canal. Além disso, curta o vídeo, se inscreva e compartilhe o conteúdo com seus amigos. Agradeço novamente pela sua audiência e até o próximo vídeo.